Ei pessoal, hoje à noite você vai atravessar montanhas frias, muralhas de pedra e encarar um império que acreditava ser o centro do mundo. Sabe quando você acha que nasceu na época errada? Que deveria ter vivido em tempos mais épicos? Bom, se tivesse nascido na fronteira da Ásia Oriental no século VII, provavelmente já estaria carregando pedras para reforçar muralhas antes mesmo de aprender a segurar uma espada direito. E não existia plano de carreira alternativo. Antes de se acomodar de vez, tire um momento para curtir o vídeo e se inscrever no canal, mas só se você realmente gostar do que eu faço por aqui. E me conta nos comentários, você teria coragem de defender seu reino sabendo que o exército inimigo parecia não ter fim no horizonte? Agora, diminua as luzes, talvez ligue um ventilador para aquele som suave ao fundo, e vamos entrar juntos na jornada desta noite. Você está no reino de Goguryeo. Ao seu redor, montanhas recortam o céu como muralhas naturais. O vento carrega o cheiro de pinheiros e terra úmida. As fortalezas se erguem no topo de colinas íngremes, como se a própria paisagem tivesse decidido participar da defesa. Não é um reino pequeno, nem isolado. Goguryeo domina vastas áreas do norte da Península Coreana e partes da Manchúria. É forte. É orgulhoso. E já enfrentou impérios antes. Mas agora a ameaça é diferente. A China foi reunificada sob a dinastia Sui após séculos de divisão. O imperador Yandi governa um território gigantesco e recém-unificado. Ele construiu o Grande Canal, uma obra monumental que conectava o norte e o sul do império, demonstrando poder e ambição em escala quase inimaginável. E quando alguém termina de construir algo tão grandioso, geralmente sente vontade de provar que pode fazer ainda mais. Você sente a tensão crescer como um trovão distante. Yandi exige reconhecimento formal de superioridade. Ele quer submissão política. Quer que Goguryeo reconheça a supremacia da Sui. Não é apenas uma questão militar, é simbólica. É uma demonstração de hierarquia. Mas você vive em um reino que não se curva facilmente. Goguryeo construiu sua identidade em resistência. Ao longo dos séculos, enfrentou pressões de dinastias chinesas anteriores, manteve autonomia e desenvolveu uma cultura militar organizada. As muralhas que você toca não são apenas pedra empilhada, são declarações silenciosas de independência. Você caminha pelas fortalezas montanhosas e percebe algo curioso. Tudo parece calculado. As construções aproveitam encostas naturais. As entradas são estreitas. Os caminhos sinuosos forçam qualquer invasor a avançar lentamente. Não é um lugar que se conquista por impulso. Enquanto isso, do outro lado da fronteira, algo enorme começa a se mover. Em 612 d.C., o imperador Yandi ordena uma campanha colossal contra Goguryeo. Os registros falam de centenas de milhares de soldados marchando rumo ao norte. Mesmo que os números tenham sido inflados pelas crônicas da época, a escala foi gigantesca. Um exército desse tamanho não parece um grupo de homens. Parece uma paisagem se deslocando. Imagine acordar e ver o horizonte escurecido não por nuvens, mas por bandeiras. Você respira fundo. Porque aqui está a primeira grande ironia da história. Quanto maior o exército, mais difícil alimentá-lo. Cada soldado precisa de comida, água, transporte. E atravessar territórios montanhosos com linhas de suprimento longas é um desafio que não se resolve com bravata imperial. Você observa os líderes de Goguryeo reunidos. Não há pânico. Há estratégia. Eles sabem que enfrentar a Sui em campo aberto, em confronto direto e contínuo, seria suicídio. Então pensam diferente. Pensam em tempo. Pensam em desgaste. Pensam no terreno como aliado invisível. Você percebe que o reino inteiro parece preparado para algo maior do que uma simples batalha. Mensageiros cruzam trilhas estreitas. Fortalezas reforçam portões. Aldeias próximas à fronteira se esvaziam estrategicamente. Nada é feito por impulso. Há uma calma tensa no ar. E talvez seja isso que mais impressiona. Porque quando você imagina um império gigantesco marchando contra você, espera desespero. Mas o que encontra é disciplina. O reino não luta apenas por território. Luta por autonomia política, por continuidade cultural, por uma identidade construída ao longo de séculos. A relação entre China e os reinos coreanos sempre foi complexa, intercâmbio cultural, diplomacia, tensão. Mas quando exércitos começam a marchar, essas nuances ficam em segundo plano.
Você sente o vento nas muralhas. O som distante de tambores começa a ecoar pelos vales. A tempestade está chegando. E, por mais impossível que pareça, este reino montanhoso está prestes a desafiar um dos impérios mais poderosos do seu tempo. Não uma vez. Não duas. Mas repetidamente. Você está no início de algo que moldará gerações. A primeira invasão ainda nem começou de verdade, e já está claro que esta história não será sobre rendição rápida. Será sobre resistência. E você está aqui para atravessar cada uma dessas investidas, passo a passo, até entender como um reino conseguiu sobreviver a 5 tempestades vindas do maior império da região. Respire devagar, porque o horizonte já começou a se mover. O horizonte finalmente escurece, não por nuvens, mas por movimento. Você observa das muralhas enquanto o exército da dinastia Sui começa a se espalhar como uma maré lenta e metálica. Bandeiras ondulam, lanças refletem a luz do sol, e a poeira levantada por milhares de passos transforma o ar em uma névoa seca. Se você piscasse muito devagar, talvez fingisse que aquilo é só vento levantando terra. Mas não é. É a primeira grande tempestade. Em 612 d.C., o imperador Yandi ordena a invasão massiva de Goguryeo. As crônicas tradicionais falam em mais de 1 milhão de soldados mobilizados e centenas de milhares enviados diretamente à campanha. Mesmo considerando exageros comuns da época, o número foi imenso, grande o suficiente para pressionar qualquer reino até o limite. E você sente esse peso. As estradas não foram feitas para suportar tamanha movimentação. Pontes rangem. Campos são atravessados. Aldeias nas regiões fronteiriças ficam silenciosas antes mesmo que o primeiro soldado apareça. O som da guerra chega antes da guerra em si. Mas Goguryeo não entra em pânico. Você percebe que os portões não se abrem para confronto direto. Não há investida heroica colina abaixo. Em vez disso, há recuo calculado. Fortalezas são reforçadas. Passagens são bloqueadas. Mensageiros percorrem trilhas estreitas levando ordens com precisão quase invisível. Essa é a diferença entre bravura impulsiva e resistência estratégica. A Sui acredita que número é destino. Goguryeo acredita que terreno é aliado. Você acompanha as primeiras movimentações e nota que o exército invasor não avança como um bloco uniforme. Ele se divide em múltiplas colunas. Parte segue por terra, outra tenta coordenar ações por vias fluviais. A intenção é cercar, pressionar, esmagar lentamente. Só que quanto mais fundo entram no território montanhoso, mais o exército começa a se esticar. Linhas de suprimento ficam longas demais. Carros de mantimentos atolam em terrenos irregulares. O calor do verão pesa sobre armaduras e capacetes. E você quase consegue ouvir os generais de Goguryeo dizendo, com calma, deixe-os entrar. Há algo quase contraintuitivo nisso. Em vez de impedir a invasão logo na fronteira, o reino permite que a Sui avance. Não por fraqueza, mas por estratégia. Quanto mais distante de suas bases, mais vulnerável o inimigo se torna. Você percebe que pequenas escaramuças começam a surgir. Ataques rápidos durante a noite. Você percebe que pequenas escaramuças começam a surgir. Ataques rápidos durante a noite. Flechas disparadas de encostas invisíveis. Pontes destruídas logo após a travessia. Nada grandioso. Nada cinematográfico. Apenas desgaste constante. Se fosse um filme moderno, você provavelmente reclamaria da falta de uma batalha épica logo no início. Mas guerras reais costumam ser mais sobre paciência do que sobre explosões dramáticas. E o desgaste começa a fazer efeito. O exército da Sui, acostumado a marchas organizadas por planícies amplas, enfrenta um território que parece conspirar contra cada passo. O terreno não coopera. O clima não coopera. E os habitantes definitivamente não cooperam. Você imagina a frustração crescendo no comando chinês. Porque, apesar da superioridade numérica, as vitórias rápidas que Yandi esperava não acontecem. Cada fortaleza exige esforço. Cada avanço custa tempo. Há também um detalhe que poucos pensam quando falam de guerras antigas: doenças. Grandes concentrações de soldados, calor, água nem sempre limpa. Tudo isso cria condições perfeitas para enfermidades se espalharem. E um exército doente é um exército lento. Você começa a perceber que Goguryeo está lutando uma guerra invisível.
Não de confronto direto, mas de resistência calculada. Cada dia que passa é uma pequena vitória. E então surge um nome que você ainda não esqueceu. Eugene Mundioc. Um general de Goguryeo conhecido por sua inteligência estratégica e habilidade diplomática. Ele não entra em cena com gritos de guerra. Entra com paciência. Enquanto as forças da Sui avançam em direção à capital, Pyongyang, Eugene Mundioc começa a coordenar uma resposta que mistura defesa firme e manipulação psicológica. Ele permite que certas tropas chinesas se aproximem, dá sinais ambíguos, provoca avanços ousados demais. É como se estivesse conduzindo o inimigo para dentro de um labirinto. Você sente o momento se aproximando de algo maior. O imperador Yanji, confiante na superioridade de sua campanha, espera um desfecho rápido. Afinal, o exército é enorme, os recursos são vastos, e a China recém-unificada precisa de demonstrações de poder. Mas Goguryeo não é um território indefeso esperando absorção. É um reino acostumado a sobreviver entre gigantes. Você caminha pelas muralhas enquanto o céu começa a escurecer. O som distante de tambores ecoa pelo vale. Não há desespero nos rostos ao seu redor. Há tensão, sim, mas também há confiança no plano. Porque você começa a entender algo essencial. Esta invasão não será decidida pelo tamanho do exército, mas pela capacidade de suportar o tempo. E o tempo, ao que tudo indica, está do lado de quem conhece cada montanha, cada rio, cada curva do caminho. A primeira tempestade chegou. Mas ela ainda não percebeu que está caminhando exatamente para onde Goguryeo quer que ela vá. Você já sente que esta guerra não será decidida apenas por espadas. Ela será decidida por paciência, por silêncio, e por alguém que entende que provocar o inimigo pode ser tão poderoso quanto atacá-lo. O nome começa a circular entre os soldados com respeito contido, Eugene Mundioc. Ele não é o tipo de general que grita discursos inflamados no topo da muralha. Não há teatralidade exagerada. Há cálculo. Há serenidade. E há algo ainda mais perigoso, compreensão profunda do adversário. Enquanto as forças da Sui avançam pelo território de Goguryeo, acreditando que a vitória é apenas questão de tempo, você observa que o reino não responde com desespero. Pequenos confrontos acontecem, sim, mas nunca o suficiente para oferecer ao inimigo uma batalha decisiva. É como se alguém estivesse esticando uma corda invisível. Você caminha entre oficiais que analisam mapas desenhados à mão. Montanhas marcadas com traços firmes. Rios desenhados como serpentes sinuosas. Trilhas que só quem nasceu aqui conhece de verdade. Eugene Mundioc entende algo simples. O exército da Sui não está acostumado a fracassar. O imperador Yanji construiu sua autoridade com grandiosidade. Obras monumentais. Mobilizações colossais. Uma campanha dessa escala não é apenas militar, é política. Ele precisa vencer. E quando alguém precisa vencer, pode começar a tomar decisões precipitadas. Você percebe que Eugene começa a agir de forma quase provocativa. Mensagens são enviadas ao comando chinês. Propostas diplomáticas aparecem, apenas para desaparecer depois. Movimentos estratégicos sugerem fraqueza, mas não são fraqueza real. É uma dança. Em vez de defender rigidamente cada avanço, Goguryeo permite que algumas forças chinesas avancem mais do que deveriam. Isso cria uma sensação ilusória de progresso. A confiança do invasor cresce. E confiança excessiva costuma ser um erro caro. Você acompanha uma dessas manobras. Tropas da Sui conseguem se aproximar de áreas estratégicas, acreditando que o reino está recuando de forma desorganizada. Mas o que parece desordem é, na verdade, planejamento. A logística chinesa começa a se esticar além do confortável. Linhas de suprimento ficam longas demais. Mensageiros demoram mais para retornar. Coordenação entre unidades começa a falhar. Eugene entende que um exército enorme não é apenas força. É também fragilidade. Há um detalhe curioso sobre campanhas militares antigas: comunicação era tudo. Não existiam rádios, nem mensagens instantâneas. Ordens viajavam na velocidade de um cavalo cansado. Quanto maior o território ocupado, mais difícil coordenar movimentos complexos. Você quase consegue imaginar Eugene observando o mapa e pensando, continue avançando. Em certo momento, ele chega a enviar uma mensagem poética ao comandante da Sui. Um poema breve, elegante,
sugerindo que o general chinês deveria considerar recuar enquanto ainda havia tempo. Não é apenas diplomacia, é provocação refinada. É como se dissesse: você está entrando exatamente onde eu quero. Alguns oficiais chineses começam a desconfiar. Outros insistem que a vitória está próxima. Afinal, o tamanho do exército ainda impressiona. E quando você comanda centenas de milhares de homens, é fácil acreditar que quantidade resolve tudo. Mas Goguryeo não oferece o confronto direto que o imperador espera. Você percebe que as escaramuças continuam, rápidas, imprevisíveis, noturnas. Pequenos ataques que não parecem decisivos, mas acumulam desgaste psicológico. Soldados da Sui dormem menos. Marcham mais. Carregam peso constante. E há outro fator: o verão. O calor pesa sobre armaduras metálicas. Água nem sempre está disponível em quantidade suficiente. O cansaço se infiltra devagar, quase invisível, mas constante. Enquanto isso, Goguryeo luta em casa. Você sente a diferença. Os soldados conhecem o terreno. Sabem onde há rios escondidos, trilhas alternativas, encostas favoráveis para ataques rápidos. Não precisam de mapas detalhados. Cresceram aqui. Eugene Mundiok não está apenas comandando homens. Está comandando o tempo. Ele sabe que, quanto mais longa a campanha, maior a chance de erro por parte da Sui. E erros em larga escala costumam ser desastrosos. Você começa a perceber que a guerra está se transformando em algo psicológico. A confiança da Sui se mistura com impaciência. A resistência de Goguryeo se mistura com cálculo frio. Ninguém está gritando vitória ainda, mas a tensão é quase palpável. E há algo quase moderno nisso tudo. Você já percebeu como, às vezes, quem fala mais alto não é necessariamente quem está ganhando? Na guerra, silêncio estratégico pode ser mais eficaz do que demonstração de força. Eugene entende isso perfeitamente. Ao permitir que o inimigo avance, ao responder com ambiguidades, ao evitar confronto decisivo prematuro, ele está moldando o campo de batalha invisível, aquele que acontece na mente dos comandantes. E enquanto o exército da Sui continua avançando, acreditando estar cada vez mais próximo da vitória final, você começa a perceber que eles talvez estejam caminhando para algo completamente diferente. Algo preparado. Algo calculado. Algo que transformará essa campanha colossal em uma das derrotas mais impressionantes da história militar da região. Mas ainda não. Ainda é cedo. Por enquanto, tudo o que você sente é a corda sendo esticada. E quando ela finalmente arrebentar, o som ecoará por todo o vale. A corda finalmente se rompe. Você está às margens de um rio largo e aparentemente comum. A água corre tranquila, refletindo o céu como se nada extraordinário estivesse prestes a acontecer. Mas há algo no ar, uma tensão invisível, quase elétrica. Este é o rio Salsu. Depois de meses de avanço, desgaste e confiança crescente, parte significativa do exército da Sui acredita estar próxima de um desfecho decisivo. Tropas chinesas avançaram profundamente no território de Goguryeo, aproximando-se de Pyongyang. A sensação é de que a resistência está enfraquecendo. Mas você já aprendeu a desconfiar dessa sensação. Eugene Mundiok permitiu que o inimigo avançasse até o ponto exato em que a retirada seria difícil e o excesso de confiança, inevitável. Agora, o exército da Sui precisa recuar para reorganizar suprimentos e tropas. O caminho de volta passa pelo Salsu. E é aqui que o plano se revela. Algumas fontes tradicionais descrevem que Goguryeo manipulou o curso do rio, represando a água temporariamente. Quando grande parte das tropas da Sui começou a atravessar o leito, a água foi liberada de uma só vez. Mesmo que os detalhes técnicos variem nas interpretações modernas, o resultado foi devastador. Você observa a cena como se estivesse ali. Soldados atravessando o rio, armaduras pesadas, escudos erguidos. A travessia já é lenta por natureza. De repente, o volume da água aumenta. O que era apenas correnteza se transforma em força violenta. Confusão. Gritos abafados pelo som da água. Formações se desorganizam. E então, das margens e encostas, surgem tropas de Goguryeo. Ataques coordenados. Flechas. Investidas rápidas. O inimigo, já vulnerável pela travessia, não consegue reorganizar defesa adequada. É nesse momento que a estratégia paciente de meses se transforma em impacto concentrado.
As crônicas relatam que, dos centenas de milhares enviados, apenas uma fração retornou à China após essa campanha. Números antigos falam em apenas alguns milhares sobreviventes, provavelmente exagerados, mas ainda assim indicativos de uma derrota esmagadora. Você sente o peso disso. Não foi uma vitória obtida por força bruta superior. Foi resultado de cálculo, tempo e conhecimento profundo do terreno. O rio, que antes parecia apenas parte da paisagem, tornou-se arma. E há algo quase poético nisso. O mesmo exército que parecia infinito agora está fragmentado, disperso, tentando sobreviver. Você percebe que esta não é apenas uma batalha vencida, é um golpe psicológico profundo. O imperador Yandi apostou reputação, recursos e autoridade nessa campanha. A derrota não é apenas militar, é política. Enquanto os sobreviventes retornam, exaustos e desorganizados, a imagem de invencibilidade da Sui começa a rachar. Rebeliões internas, que já fervilhavam silenciosamente devido aos impostos pesados e aos projetos grandiosos do imperador, ganham combustível. Você caminha pelas margens do Salsu imaginando o silêncio após o confronto. A água volta a correr normalmente. O rio não guarda memória visível do que aconteceu. A natureza segue seu ritmo. Mas a história mudou. Goguryeo acaba de demonstrar que tamanho não garante vitória. E você começa a perceber algo ainda mais importante. Esta foi apenas uma das grandes investidas. A Sui ainda tentará novamente. Porque impérios raramente aceitam humilhação com facilidade. Você respira fundo enquanto o vento sopra sobre as águas do Salsu. A primeira grande tempestade não apenas falhou. Ela foi quebrada. E o eco dessa quebra está prestes a atravessar fronteiras muito além deste rio. Você poderia imaginar que, depois de um desastre como o do rio Salsu, o império simplesmente desistiria. Mas impérios não funcionam assim. A derrota ecoa até a capital da Sui como um trovão distante, mas o imperador Yandi não aceita facilmente a humilhação. Em vez de recuar e refletir, ele dobra a aposta. Organiza novas campanhas. Reúne mais tropas. Convoca mais recursos. É aqui que você começa a entender que resistência não é um evento isolado, é um processo prolongado. Entre 613 e 614, novas investidas são lançadas contra Goguryeo. Talvez não tão grandiosas quanto a primeira em número absoluto, mas ainda assim imensas. A intenção é clara: corrigir o erro, restaurar a honra imperial, esmagar de vez aquele reino montanhoso que ousou desafiar o centro do mundo. Você observa as fortalezas novamente sendo reforçadas. Pontes são reconstruídas, não para facilitar invasões, mas para permitir mobilidade interna rápida. Campos são preparados para sustentar soldados locais. A população entende que isso não acabou. É curioso como o cotidiano continua mesmo sob ameaça constante. Enquanto generais planejam estratégias, agricultores ainda plantam. Crianças ainda aprendem. Ferreiros continuam forjando metal, embora agora com mais lanças do que ferramentas agrícolas. A guerra não interrompe totalmente a vida, ela se infiltra nela. Você percebe que Goguryeo transforma a própria fronteira em algo vivo. As fortalezas montanhosas não são apenas estruturas estáticas. Elas se comunicam por sinais de fumaça, por mensageiros velozes, por sistemas de alerta que permitem respostas rápidas. Cada ponto elevado torna-se olho vigilante. A Sui tenta avançar novamente. Mas algo mudou. A confiança absoluta da primeira campanha já não existe. A sombra do Salsu acompanha cada decisão. Generais sabem que podem estar entrando em outra armadilha invisível. O medo silencioso é um aliado inesperado de Goguryeo. Você sente essa mudança no ritmo. As tropas chinesas avançam com mais cautela. Tentam cercar fortalezas, cortar suprimentos, forçar rendições. Mas o terreno continua sendo obstáculo constante. Cada avanço custa esforço desproporcional. E então surge outro fator decisivo: problemas internos na própria China. Enquanto o imperador insiste em campanhas repetidas, revoltas começam a eclodir dentro do território da Sui. Impostos elevados, trabalho forçado em grandes obras públicas e o desgaste humano das campanhas militares criam descontentamento generalizado. Você quase consegue imaginar um camponês chinês suspirando ao ouvir que outro recrutamento foi ordenado. Porque, enquanto o império tenta dominar o exterior, o interior começa a rachar. Goguryeo, por sua vez,
Não precisa vencer grandes batalhas todos os dias. Precisa apenas sobreviver. E sobreviver, nesse contexto, é estratégia. Você observa como as tropas locais utilizam táticas de guerrilha, ataques rápidos, retirada imediata, sabotagem de suprimentos. Não é guerra gloriosa. É guerra paciente. Há algo quase moderno nisso tudo. A ideia de que resistência prolongada pode esgotar um poder maior não é exclusiva da antiguidade. Mas aqui você vê isso em forma bruta, montanhosa, concreta. A Sui tenta uma nova ofensiva significativa em 613. Consegue alguns avanços iniciais. Porém, rebeliões internas obrigam o imperador a recuar parte das forças para lidar com instabilidade doméstica. O reino continua fortificado. Continua experiente. Continua consciente de que cada avanço inimigo pode ser transformado em armadilha. Um dos episódios mais marcantes dessa fase é o cerco à fortaleza de Ansi. Você observa a fortaleza erguida sobre terreno elevado, com muralhas sólidas e defensores determinados. O general responsável pela defesa, Yang Manchun, torna-se símbolo dessa resistência. O exército Tang cerca Ansi com tudo que tem: máquinas de cerco, torres móveis, ataques constantes. A pressão é intensa. Não se trata mais de escaramuças rápidas, é confronto direto, prolongado. Dias se transformam em semanas. Você sente o peso psicológico do cerco. Dentro da fortaleza, recursos precisam ser racionados. Fora dela, o exército Tang tenta quebrar moral e estrutura. Mas Ansi não cai. Há relatos de que os Tang construíram uma enorme rampa de terra para alcançar a muralha. Quando finalmente conseguem posicioná-la, defensores de Goguryeo a tomam e a transformam em vantagem própria. É quase simbólico. A própria ferramenta de conquista vira instrumento de resistência. O cerco se estende até que o inverno começa a se aproximar. E inverno naquela região não é leve. Frio intenso, suprimentos mais difíceis, terreno hostil. O imperador Taizong, avaliando o custo prolongado, decide recuar. Você sente novamente aquele padrão familiar. Não é uma vitória esmagadora como no Salsu. Não é destruição total do inimigo. É resistência suficiente para tornar a campanha cara demais. Goguryeo sobrevive outra vez. Mas há algo diferente agora. A Tang não colapsa após essa derrota parcial. Não enfrenta rebeliões devastadoras imediatas. Ela absorve o revés, reorganiza-se e continua forte. Você começa a perceber que a história está entrando em sua fase mais delicada. Porque resistir a um império instável é uma coisa. Resistir a um império estável e paciente é outra completamente diferente. O vento sopra sobre Ansi. As muralhas ainda estão de pé. Mas você sente que cada resistência exige mais esforço do que a anterior. E a pergunta começa a se formar silenciosamente. Quanto tempo um reino pode sobreviver cercado por gigantes? Você começa a sentir que a resistência está ficando mais pesada. Não porque Goguryeo tenha perdido sua força, mas porque o tempo, esse aliado silencioso de antes, agora começa a cobrar seu preço. Depois do fracasso no cerco de Ansi em 645, a dinastia Tang não desaparece nem entra em colapso como a Sui. Pelo contrário, ela se estabiliza ainda mais. Aprende, ajusta estratégias, reavalia alianças e, principalmente, espera. Durante alguns anos, a Tang evita lançar outra invasão massiva e imediata. Em vez disso, fortalece sua parceria com Silla. Apoia campanhas contra Baekje, outro dos 3 reinos da península. Em 660 d.C., Baekje cai com apoio decisivo Tang. Você sente o impacto disso. O equilíbrio regional muda drasticamente. Goguryeo agora não enfrenta apenas um império ao oeste. Enfrenta um cenário em que Silla, ao sul, tornou-se aliada direta da Tang. A pressão deixa de ser frontal e passa a ser envolvente. É como se o cerco estivesse se ampliando, lentamente. Enquanto isso, internamente, Goguryeo começa a mostrar sinais de desgaste político. O líder militar Yonga Ezomun, figura dominante do reino após um golpe interno em 642, mantém poder forte e centralizado. Ele foi fundamental na resistência contra a Tang. Mas poder concentrado sempre carrega risco. Você observa que, enquanto a ameaça externa exige unidade, tensões internas começam a se acumular silenciosamente.
Facções nobres disputam influência. Decisões estratégicas ficam cada vez mais dependentes de lideranças específicas. E então, em 666 d.C., Yonga-Ezomu morre. E é aqui que você sente o chão tremer, não sob passos de exércitos inimigos, mas sob disputas internas. Seus filhos entram em conflito pelo controle do governo. Dividem apoio militar. Criam rivalidades que enfraquecem a coesão do reino. E nada é mais perigoso para um estado cercado por inimigos do que divisão interna. A Tang observa tudo com atenção. Ela não precisa agir no momento mais difícil. Precisa agir no momento mais oportuno. Em 667, uma nova grande campanha é organizada. Agora, não é apenas uma invasão isolada. É ofensiva coordenada entre Tang e Silla. Forças atacam por múltiplas frentes. Você está novamente nas muralhas. Mas o sentimento é diferente. Não há o mesmo grau de confiança serena de antes. Há resistência, sim. Há coragem. Mas também há incerteza. Porque agora o inimigo não está apenas fora. Parte do comando interno está fragmentado. As forças Tang avançam pelo norte. Silla pressiona pelo sul. Fortalezas começam a cair uma a uma. Linhas de defesa ficam mais difíceis de sustentar. Você sente o peso acumulado de décadas de guerra. Cada geração lutou. Cada geração resistiu. Mas nenhuma sociedade consegue manter tensão máxima indefinidamente sem consequências. Em 668 d.C., a capital Pyongyang é finalmente capturada pelas forças Tang. O reino de Goguryeo, que resistiu a Sui, que derrotou exércitos colossais no Salsu, que manteve Ansi de pé contra Taizong, chega ao fim como estado independente. Você sente o silêncio após a queda. Não é silêncio absoluto. É o silêncio de algo que termina após lutar até onde foi possível. Mas há algo importante aqui. Goguryeo não caiu por fraqueza militar isolada. Não caiu por uma única batalha decisiva perdida. Caiu após décadas de pressão contínua, alianças adversárias estratégicas e divisões internas. Resistiu ao auge de dois impérios sucessivos. E isso muda completamente a forma como você enxerga essa história. Porque a pergunta nunca foi por que Goguryeo caiu. A pergunta é, como ele resistiu tanto tempo contra forças tão maiores? Você caminha pelas ruínas imaginárias de Pyongyang. As muralhas ainda existem. As montanhas ainda estão lá. O vento continua soprando como soprava no início da nossa jornada. Reinos caem. Impérios caem. Mas a memória da resistência permanece. E você começa a entender que esta história nunca foi apenas sobre vitória ou derrota. Foi sobre dignidade estratégica. Sobre escolher não se curvar, mesmo quando o horizonte parecia infinito de inimigos. Respire devagar. Porque, às vezes, sobreviver por tanto tempo já é uma forma de eternidade. Agora o campo está silencioso. Não porque a história acabou, mas porque ela mudou de forma. Com a queda de Goguryeo em 668 d.C., a dinastia Tang estabelece estruturas administrativas no território conquistado. A intenção é clara: transformar aquela antiga potência resistente em parte integrada da ordem imperial chinesa. Postos militares são criados. Governadores são nomeados. O controle parece, à primeira vista, consolidado. Mas você já aprendeu a desconfiar de aparências rápidas. Porque ocupar não é o mesmo que integrar. Silla, que havia se aliado a Tang para derrotar Baekje e Goguryeo, começa a perceber algo desconfortável. O Império Chinês não pretende simplesmente ajudar e ir embora. A presença militar Tang na península sugere algo maior, influência direta, talvez dominação permanente. E então a dinâmica muda novamente. Silla, que antes foi aliada da Tang contra Goguryeo, passa a resistir à própria Tang. Conflitos emergem entre as antigas forças cooperativas. Entre 670 e 676, guerras e confrontos resultam na retirada efetiva da administração Tang da maior parte da Península Coreana. Você observa como a história gira. O império que derrotou Goguryeo não consegue manter controle total da região. A resistência assume outra forma, agora liderada por Silla. No fim, a Península Coreana é unificada sob Silla unificada, não sob domínio direto chinês. Você percebe como o equilíbrio começa a se inverter. Antes,
Goguryeo estava reagindo a um império aparentemente estável e poderoso. Agora, esse império começa a lutar em duas frentes, externa e interna. Eugene Mundiok continua atuando com prudência. Não busca provocação desnecessária. Não tenta invadir território chinês em resposta. Ele entende que o melhor ataque, neste momento, é a resistência contínua. Há uma diferença entre vencer uma batalha e vencer uma guerra de desgaste. Você sente o cansaço acumulado, mas também a firmeza. O reino não celebra prematuramente. Cada invasão repelida é apenas mais uma etapa superada. Ninguém acredita que a ameaça desapareceu para sempre. Mas a imagem de invencibilidade da Sui está seriamente comprometida. Em 614, uma nova tentativa é organizada, mas já sem o vigor inicial. Conflitos internos na China tornam-se cada vez mais difíceis de ignorar. O imperador precisa lidar com rebeliões crescentes, e a campanha contra Goguryeo perde prioridade estratégica. Você começa a entender algo essencial. A resistência de Goguryeo não apenas protegeu seu território, ela contribuiu para o enfraquecimento de um império inteiro. Não foi um golpe único que derrubou a Sui. Foi uma sequência de decisões custosas, insistências imprudentes e campanhas mal sucedidas. E no centro dessa sequência está aquele reino montanhoso que se recusou a se curvar. Você caminha ao longo das muralhas ao entardecer. O vento sopra mais suave agora. Não há exércitos visíveis no horizonte. Mas a sensação de alerta nunca desaparece completamente. Porque a história ainda não terminou. A dinastia Sui está enfraquecida. E quando um império cai, outro geralmente se levanta. Você começa a perceber que às vezes a guerra mais decisiva não acontece no campo de batalha. Acontece longe dele, dentro das próprias muralhas do império que decidiu atacar. Após sucessivas campanhas fracassadas contra Goguryeo, a dinastia Sui já não é a mesma. O imperador Yanji ainda ocupa o trono, mas sua autoridade começa a se desgastar como pedra exposta à chuva constante. As derrotas militares não são apenas números em relatórios, são histórias que viajam pelas vilas, pelos mercados, pelos campos. E histórias têm peso. Você imagina os camponeses chineses sendo convocados repetidamente. Jovens arrancados de suas terras para marchar rumo ao norte. Impostos elevados para financiar exércitos gigantescos e obras monumentais. O Grande Canal, embora impressionante, exigiu trabalho forçado em escala massiva. Agora, somam-se as campanhas militares mal sucedidas. A paciência começa a acabar. Rebeliões surgem em diferentes regiões do império. Líderes locais questionam ordens. Generais começam a pensar mais em sobrevivência política do que em glória imperial. Você percebe algo quase inevitável nisso tudo: um império pode suportar uma derrota. Talvez duas. Mas derrotas caras e repetidas corroem confiança, e confiança é a base invisível do poder. Enquanto isso, em Goguryeo, você caminha pelas mesmas muralhas que meses antes estavam sob ameaça direta. A tensão não desapareceu completamente, mas o horizonte já não parece tão esmagador quanto antes. A resistência funcionou. Não porque Goguryeo tenha invadido a China. Não porque tenha destruído capitais. Mas porque sobreviveu. E sobreviver, diante de um adversário colossal, pode ser o ato mais revolucionário de todos. Em 618 d.C., apenas alguns anos após as campanhas contra Goguryeo, a dinastia Sui entra em colapso. Rebeliões internas se multiplicam. O imperador Yanji é assassinado. Um novo poder emerge, a dinastia Tang. Você sente o peso desse momento histórico. A queda da Sui não foi causada exclusivamente pelas guerras contra Goguryeo, claro. Havia múltiplos fatores: administração pesada, insatisfação popular, ambições excessivas. Mas as campanhas desastrosas no Nordeste drenaram recursos, homens e credibilidade. Foi como tentar empurrar uma porta trancada com tanta força que as próprias dobradiças se quebraram. E você, parado nas montanhas de Goguryeo, percebe que participou indiretamente da queda de um império. Não por invasão. Não por conquista. Mas por resistência estratégica. Há algo profundamente simbólico nisso. Um reino que muitos considerariam periférico resistiu a uma superpotência recém-unificada. Não apenas resistiu, desgastou-a ao ponto de contribuir para sua desintegração. Mas não há tempo para celebração prolongada.
Porque quando um império cai, outro aprende com seus erros. A dinastia Tang surge com organização renovada, liderança forte e ambições igualmente grandes. Diferente da Sui, os Tang consolidam poder interno antes de projetar força externa. Reformam o exército. Reorganizam a administração. Restauram estabilidade. Você observa com atenção. A tempestade anterior passou, mas outra está se formando. E esta pode ser ainda mais disciplinada. Enquanto Goguryeo mantém sua postura firme, você percebe que a resistência agora precisa ser mais do que militar. Precisa ser política, diplomática, estratégica em múltiplas camadas. Porque a nova dinastia não carrega o mesmo desgaste inicial da Sui. Ela carrega aprendizado. E você entende que sobreviver a 5 invasões não será apenas questão de repetir estratégias anteriores. Será necessário adaptação. Mas, por enquanto, o vento sopra tranquilo. As montanhas continuam firmes. Os rios seguem seu curso. Você respira devagar. A primeira grande fase desta história terminou com a queda de um império. E tudo começou porque um reino se recusou a se curvar. Só que a próxima fase será ainda mais complexa. Porque agora, o adversário não é apenas poderoso. Ele também é paciente. Você poderia pensar que, depois de ajudar a derrubar uma dinastia inteira apenas resistindo, Goguryeo finalmente teria um período longo de paz. Mas a história raramente recompensa alguém com descanso duradouro. A dinastia Tang assume o poder em 618 d.C. com algo que a Sui já não possuía no fim: estabilidade interna. O novo governo aprende com os erros anteriores. Reduz pressões imediatas, reorganiza a administração, fortalece o exército e consolida alianças antes de mirar novamente para o Nordeste. E você sente a diferença. A ameaça agora não é impulsiva como antes. É calculada. Os Tang entendem que esmagar Goguryeo diretamente pode ser caro demais. Então começam com diplomacia, alianças e movimentações estratégicas na Península Coreana. O outro grande reino da região, Silla, observa tudo com atenção. E aqui a história se torna ainda mais complexa. Porque nem toda guerra é simplesmente nós contra eles. Às vezes, é uma teia de interesses cruzados. Silla, rival histórico de Goguryeo e também de Baekje, outro dos 3 reinos, enxerga na Tang uma oportunidade estratégica. Uma aliança com o Império Chinês poderia alterar completamente o equilíbrio de poder na península. Você percebe que o jogo agora não é apenas militar, é diplomático. Enquanto Goguryeo mantém sua postura firme, a Tang começa a construir uma coalizão. E coalizões são perigosas porque somam forças diferentes em um único objetivo. Na década de 640, a tensão cresce novamente. O imperador Taizong da Tang, um dos governantes mais competentes da história chinesa, decide que é hora de agir contra Goguryeo. Diferente de Yanji, ele não busca apenas demonstração de poder. Ele planeja com cuidado. Em 645 d.C., a primeira grande invasão Tang começa. Você está novamente nas muralhas. O cenário é diferente do confronto com a Sui. O exército Tang é mais disciplinado. A logística é melhor organizada. A liderança é mais prudente. Não há o mesmo excesso de confiança cega. Mas Goguryeo também mudou. E então você percebe algo profundamente irônico. Goguryeo caiu. Mas o projeto de dominação total externa também falhou. A identidade política da península não foi absorvida por completo. Você caminha pelas montanhas que testemunharam gerações de resistência. Goguryeo, como Estado, deixou de existir. Mas seu legado não desapareceu. Parte de sua população migrou para o norte, contribuindo para o surgimento do reino de Balyai, que reivindicava a herança direta de Goguryeo. A memória sobrevive. E isso importa. Porque história não é apenas sobre quem vence no momento final. É sobre quem molda o equilíbrio de longo prazo. As campanhas contra Goguryeo enfraqueceram a Sui e contribuíram para sua queda. A resistência prolongada moldou a política da Tang na região. A aliança e posterior ruptura entre Tang e Silla redefiniram a geopolítica da Ásia Oriental. Você começa a entender que está diante de algo maior do que batalhas isoladas. Está diante de um ciclo. Impérios avançam. Reinos resistem. Alianças mudam. O poder se reorganiza. E em meio a tudo isso,
O que permanece são decisões humanas, estratégicas, ambiciosas, orgulhosas, calculadas. Respire devagar. Imagine-se novamente no início da jornada, olhando o horizonte escurecido por bandeiras inimigas. Agora você sabe como termina. Mas talvez a parte mais impressionante não seja o fim. Talvez seja o tempo que levou até ele. Décadas de resistência. 5 grandes campanhas imperiais. 2 impérios sucessivos. E um reino que se recusou a ser apenas uma nota de rodapé. Você percebe que resistência não garante imortalidade política, mas garante significado histórico. E talvez, no fundo, seja isso que separa um território comum de uma civilização memorável. O vento sopra pelas montanhas. As muralhas já não defendem um reino independente, mas ainda contam uma história. E você agora faz parte dela. Agora tudo está quieto. Não há tambores de guerra. Não há exércitos no horizonte. Não há imperadores exigindo submissão. Há apenas o vento. Você caminha lentamente pelas montanhas onde tudo começou. As pedras das muralhas ainda estão ali. Algumas desgastadas. Outras cobertas por musgo. Nenhuma delas parece impressionada com impérios. E talvez essa seja a última lição desta jornada. Impérios se movem com força esmagadora. Constroem canais gigantescos. Mobilizam centenas de milhares de homens. Escrevem decretos com tinta dourada. Acreditam ser permanentes. Mas as montanhas não se movem. Goguryeo caiu em 668. Isso é um fato. Mas durante décadas, ele fez algo que poucos conseguem. Forçou gigantes a sangrar tempo, recursos e orgulho. Você lembra do rio Salsu. Lembra de Ansi resistindo ao cerco. Lembra da Sui desmoronando poucos anos após suas campanhas fracassadas. Lembra da Tang aprendendo, insistindo, adaptando. E percebe que esta história nunca foi simples. Não foi pequeno contra grande. Não foi bem contra mal. Foi estratégia contra excesso. Foi paciência contra arrogância. Foi tempo contra impulso. Você sente algo curioso agora, uma calma diferente da tensão do início. Porque no começo, tudo parecia impossível. Um império recém-unificado, poderoso, ambicioso. Um exército que parecia infinito. Uma exigência clara de submissão. E ainda assim, o reino não se curvou. Isso não impediu sua queda eventual. Mas moldou o curso da região por gerações. A dinastia Sui não sobreviveu às próprias ambições. A Tang precisou redesenhar sua estratégia inteira. Silla unificou a península em seus próprios termos. E Balyai surgiu carregando a herança de Goguryeo para o norte. Nada terminou exatamente como os imperadores planejaram. E talvez essa seja a parte mais humana de tudo isso. Você já percebeu como grandes poderes frequentemente acreditam que conseguem controlar cada variável? Que números resolvem tudo? Que escala substitui compreensão? Mas o terreno importa. O tempo importa. A unidade interna importa. E divisão interna também. Porque no fim, o que derrubou Goguryeo não foi apenas força externa. Foi desgaste acumulado mais alianças estratégicas adversárias mais conflito interno. Resistir ao mundo é difícil. Resistir ao mundo enquanto você mesmo se fragmenta é quase impossível. Você para no alto de uma muralha imaginária. O horizonte está limpo agora. E eu quero que você pense em algo. Se você estivesse ali, vendo aquele exército gigantesco avançando pela primeira vez, teria acreditado que o seu reino conseguiria resistir por décadas? Provavelmente não. Mas resistiu. Mas antes que você se afaste completamente dessas montanhas, há uma última camada que quase nunca aparece nos livros escolares. Você percebe que, quando falamos de guerras, quase sempre falamos de imperadores, generais e batalhas decisivas. Falamos de números impressionantes, de datas marcadas, de quedas oficiais. Mas raramente falamos do que acontece depois que a poeira baixa. E é aí que você volta a caminhar, não pelas muralhas militares, mas pelas vilas. Após a queda de Goguryeo, famílias foram deslocadas. Parte da elite foi levada para território Tang. Alguns soldados se tornaram administradores sob domínio estrangeiro. Outros desapareceram na fronteira norte,
ajudando a formar o que viria a ser Balhae. A vida não terminou. Ela se transformou. E isso talvez seja a parte mais poderosa dessa história. Porque resistência não é apenas lutar até o último homem. Às vezes, é preservar cultura mesmo sob nova administração. É manter idioma, costumes, memória coletiva. Você percebe que o legado de Goguryeo sobreviveu não apenas em batalhas memoráveis, mas em identidade. Séculos depois, reinos e dinastias coreanas olharam para Goguryeo como símbolo de força e autonomia. A memória de ter resistido a impérios gigantes tornou-se parte da narrativa histórica da região. E aqui entra algo quase filosófico. Você já reparou como povos constroem sua identidade a partir dos momentos em que disseram não? Não apenas quando venceram, mas quando se recusaram a desaparecer silenciosamente. Goguryeo perdeu politicamente, mas não perdeu significado. A Sui caiu rapidamente após suas campanhas fracassadas. A Tang prosperou por séculos, mas nunca esqueceu que o Nordeste exigia cautela estratégica. Silla unificou a península, mas herdou também o peso da complexidade regional. Nada ficou simples. E talvez essa seja a última reflexão que você leva daqui. Grandes confrontos raramente produzem resultados lineares. Eles geram ondas. Ondas políticas. Ondas culturais. Ondas estratégicas. O rio Salsu voltou a correr normalmente depois da batalha. Mas a memória daquela enchente estratégica atravessou gerações. Ansi continuou sendo pedra e muralha. Mas tornou-se símbolo. Você entende agora que esta história nunca foi apenas sobre 5 invasões. Foi sobre limites. Até onde vai a ambição imperial? Até onde vai a resistência humana? Quanto tempo um reino pode desafiar o inevitável? E talvez a resposta mais honesta seja: muito mais do que parece possível no início. Você começa a se afastar dessas montanhas pela última vez. O céu está tranquilo. Sem bandeiras inimigas. Sem fumaça de guerra. Só vento. E enquanto o vento sopra, você entende algo simples, quase sussurrado pela própria paisagem. Nenhum império é eterno. Nenhuma resistência é inútil. Nenhuma história termina exatamente onde parece. Você percebe que algumas histórias não querem apenas ser contadas, elas querem ser sentidas. E Goguryeo é uma dessas. Porque quando você olha para tudo o que aconteceu, 5 invasões colossais, 2 impérios sucessivos, alianças, traições, divisões internas, resistência prolongada, o que permanece não é apenas o fato histórico. É a sensação. A sensação de estar cercado. De olhar para o horizonte e ver algo muito maior do que você. De saber que as chances não estão a seu favor. E ainda assim permanecer. Você entende que esta história atravessa séculos porque ela conversa com algo profundamente humano. Todos os tempos têm seus impérios. Todos os povos enfrentam forças maiores. Toda geração tem um momento em que precisa decidir se recua imediatamente, ou resiste enquanto for possível. Goguryeo resistiu. Resistiu quando a Sui parecia invencível. Resistiu quando a Tang veio mais disciplinada. Resistiu até que suas próprias divisões internas tornaram a sustentação impossível. E aqui está a parte mais honesta de todas. Resistir não significa vencer para sempre. Às vezes, significa apenas mudar o curso da história o suficiente para que o mundo nunca seja exatamente o mesmo. Se Goguryeo tivesse se rendido à primeira invasão da Sui, talvez a dinastia não tivesse colapsado tão rapidamente. Se não tivesse desgastado exércitos gigantescos, talvez a Tang tivesse projetado poder ainda mais cedo e com menos cautela. Se não tivesse existido, talvez a própria ideia de resistência regional fosse diferente. Você começa a perceber que, em história, impacto não se mede apenas pela duração de um estado, mas pela profundidade da marca que ele deixa. As muralhas podem cair, mas exemplos permanecem. Você respira lentamente uma última vez nesse cenário imaginário. Não há mais guerra aqui. Não há mais cerco. Não há mais exércitos atravessando rios. Há apenas montanhas antigas, que já viram impérios nascerem e morrerem. E talvez, se você escutar com atenção, consiga quase ouvir o eco distante de passos marchando, não como ameaça, mas como lembrança. Lembrança de que força sem prudência pode ruir. De que tamanho não garante permanência.
de que unidade interna é tão importante quanto muralhas externas. E então você entende. A história de Goguryeo não termina na queda de sua capital. Ela continua sempre que alguém escolhe resistir ao impossível. Sempre que estratégia vence arrogância. Sempre que tempo derrota pressa. Agora você retorna ao ponto exato onde tudo começou. Não às muralhas. Não ao rio. Mas ao momento da decisão. Lá no início, quando o primeiro emissário imperial exigiu submissão. Quando a proposta parecia simples, curvar-se, tornar-se estado vassalo, preservar estabilidade imediata e evitar guerra. Se você pensar friamente, a escolha da resistência parecia quase irracional. A Sui era maior. Tinha mais soldados. Mais recursos. Mais infraestrutura. E ainda assim, Goguryeo recusou. É aqui que o bullet inicial, o que sustenta todo o roteiro, ganha sua camada mais profunda. A decisão de não se curvar foi estratégica, não emocional. Você percebe que essa recusa não foi apenas orgulho. Foi cálculo. Aceitar submissão poderia significar perda gradual de autonomia, interferência política, absorção cultural e, eventualmente, dissolução completa. Resistir era arriscado, mas manter independência também exigia risco. E então você entende algo essencial. Às vezes, a escolha mais perigosa no curto prazo é a única que preserva a dignidade no longo prazo. Você se coloca naquele conselho real imaginário. Generais discutindo. Nobres argumentando. Alguns provavelmente defendendo submissão temporária. Outros insistindo em resistência total. E no fim, optaram por enfrentar. Não porque acreditavam que venceriam facilmente, mas porque acreditavam que tinham chance de tornar a invasão cara demais. Esse foi o verdadeiro núcleo estratégico desde o início. Não derrotar completamente o império, mas fazê-lo pagar. E pagaram. A Sui pagou com recursos, com estabilidade, com legitimidade, com a própria existência. A Tang pagou com campanhas prolongadas e necessidade de alianças complexas. Você percebe que a decisão inicial ecoou por mais de meio século. Um não pode durar décadas. Mas aqui está a parte mais sutil dessa reflexão final. A mesma lógica estratégica que salvou Goguryeo por décadas também exigia unidade interna contínua. Enquanto o reino esteve coeso, resistiu. Quando as divisões internas cresceram, a equação mudou. Você começa a enxergar o padrão completo. Resistência externa mais unidade interna igual longevidade. Pressão externa mais fragmentação interna igual vulnerabilidade. E essa equação atravessa séculos. Não pertence apenas ao século VII. Você sente agora que este bullet inicial, a recusa, não foi apenas um ato político. Foi uma escolha existencial. Definir quem você é diante de uma força maior. E talvez essa seja a pergunta silenciosa que fica com você depois de toda essa jornada. Quando o horizonte escurece. Quando algo maior exige que você se curve. O que sustenta sua decisão? Orgulho vazio? Impulso? Ou estratégia paciente? Goguryeo escolheu estratégia paciente. E por isso sua história não é lembrada apenas como queda. É lembrada como resistência. Lá no começo, quando falamos sobre as 5 invasões, havia algo implícito que agora você consegue enxergar com clareza. Não foi apenas uma sequência de guerras. Foi um teste de sustentabilidade. Você percebe que resistir uma vez é impressionante. Resistir 2 vezes é notável. Resistir 5 vezes contra 2 impérios sucessivos, isso já entra no território da raridade histórica. E aqui está o detalhe mais importante. Cada invasão não era apenas um ataque militar. Era um teste de sistema. Teste de logística. Teste de liderança. Teste de moral coletiva. Teste de capacidade de adaptação. Na primeira grande ofensiva da Sui, o Império confiava no peso bruto dos números. Goguryeo respondeu com estratégia e terreno. Na segunda e terceira investidas, o Império tentou insistência e correção de erros. Goguryeo respondeu com desgaste prolongado. Com a Tang, o desafio mudou. O inimigo era mais disciplinado, mais paciente. Goguryeo precisou responder com fortificações mais eficientes e defesa coordenada. Você percebe que cada ciclo forçou evolução. Resistência não foi repetição mecânica.
Foi adaptação contínua. E isso revela algo que quase nunca é dito explicitamente. Goguryeo não sobreviveu por sorte. Sobreviveu por capacidade institucional. Havia estrutura militar organizada. Havia cadeia de comando eficiente. Havia mobilização rápida. Havia conhecimento profundo do terreno. Não era um reino improvisado reagindo ao acaso. Era uma sociedade preparada para a guerra prolongada. Mas sustentabilidade não é infinita. Com o passar das décadas, recursos se desgastam. Lideranças envelhecem. Tensões políticas acumulam-se. A geração que resistiu à primeira invasão não é a mesma que enfrenta a quinta. E aqui entra a parte mais humana de todas. Nenhum sistema aguenta pressão máxima para sempre. A sustentabilidade exige não apenas força, mas renovação interna constante. Quando Yon Gaezomo morreu e as disputas internas começaram, não foi apenas um conflito familiar. Foi uma quebra no mecanismo que sustentava a resistência. Você começa a perceber que a quinta invasão não foi simplesmente mais uma guerra. Foi o momento em que o sistema já não conseguia se manter tão coeso quanto antes. E isso muda completamente a interpretação do fim. Goguryeo não caiu porque falhou no primeiro teste. Caiu depois de passar em muitos. E há uma diferença enorme nisso. Você sente quase um respeito silencioso ao reconhecer isso. Porque a história costuma celebrar apenas os vencedores finais. Mas, tecnicamente, sobreviver por quase 70 anos enfrentando impérios consecutivos é um feito extraordinário de sustentabilidade estratégica. Agora, volte mentalmente ao início. 5 invasões. 2 impérios. Décadas de resistência. E pergunte a si mesmo: quantos estados, na história mundial, enfrentaram algo semelhante e permaneceram de pé por tanto tempo? Poucos. Muito poucos. E é por isso que esse bullet inicial não era apenas uma introdução dramática. Era a base da história inteira. Não sobre derrota, mas sobre capacidade de durar. E às vezes, durar é o ato mais poderoso de todos. O vento sopra mais uma vez. Não como encerramento, mas como reconhecimento. Você atravessou o teste junto com eles. E agora entende que resistência não é apenas lutar. É sustentar-se. Mesmo quando o mundo inteiro pressiona. Você lembra: 5 invasões. 2 impérios. Décadas de conflito. Mas o que isso realmente significa em termos humanos? Significa que uma criança que viu a primeira invasão da Sui poderia já ser um adulto quando a Tang atacou. Significa que um soldado que lutou no Salsu talvez tenha contado aquela história aos filhos, que depois lutariam sob outra bandeira imperial no horizonte. Isso não foi uma guerra. Foi uma era inteira sob ameaça. E isso muda tudo. Porque viver sob ameaça constante transforma uma sociedade. Ela aprende a construir diferente. A treinar diferente. A pensar diferente. Você percebe que Goguryeo se tornou, ao longo dessas décadas, uma civilização moldada pela pressão. As cidades eram planejadas com defesa em mente. As montanhas não eram apenas paisagem, eram parte da estratégia. Os generais não eram apenas militares, eram arquitetos de sobrevivência nacional. E isso cria um tipo muito específico de mentalidade coletiva. Não é paranoia. É vigilância contínua. Você começa a entender que resistência prolongada gera uma cultura de resiliência, mas também desgaste. Porque cada geração herda não apenas território, mas tensão. E aqui está o ponto final do bullet sobre sustentabilidade. Sustentar-se por tanto tempo exige equilíbrio delicado entre força e coesão interna. Enquanto esse equilíbrio existiu, Goguryeo permaneceu firme. Quando o equilíbrio se rompeu, com disputas sucessórias e fragmentação política, a pressão externa encontrou brecha. Não foi a força da Tang sozinha que derrubou o reino. Foi a combinação entre pressão externa persistente e fragilidade interna momentânea. E isso torna a história ainda mais sofisticada. Porque não existe narrativa simples aqui. Não é gigante vence pequeno. Nem herói eterno contra vilão imperial. É sistema contra sistema. Tempo contra estrutura. Resistência contra desgaste. Você olha para trás, para toda a jornada. O primeiro exército atravessando a fronteira. A enchente estratégica no Salsu.
Ansi resistindo ao cerco. A queda da Sui. A ascensão disciplinada da Tang. As alianças. As divisões internas. A captura final da capital. Tudo isso faz parte do mesmo experimento histórico. Quanto tempo um Estado consegue manter integridade sob pressão constante? A resposta de Goguryeo foi impressionante. Décadas. Muito mais do que qualquer observador inicial teria previsto. E talvez essa seja a conclusão mais honesta e madura de toda essa história. A queda final não apaga a grandeza da resistência anterior. Pelo contrário, a torna ainda mais notável. Porque cair após um único confronto é comum. Cair após décadas enfrentando impérios sucessivos é outra coisa. Agora sim, você sente o peso completo daquele bullet inicial. Não era apenas uma introdução dramática. Era um aviso. Você está prestes a ouvir a história de um reino que transformou sobrevivência em estratégia de longo prazo. E fez dois impérios repensarem seus limites. O vento sopra pela última vez sobre essas montanhas imaginárias. Não há mais invasões. Não há mais cercos. Há apenas memória. E memória também é uma forma de permanência. Você lembra: 5 invasões. 2 impérios. Décadas de conflito. Mas o que isso realmente significa em termos humanos? Significa que uma criança que viu a primeira invasão da Sui poderia já ser um adulto quando a Tang atacou. Significa que um soldado que lutou no Salsu talvez tenha contado aquela história aos filhos, que depois lutariam sob outra bandeira imperial no horizonte. Isso não foi uma guerra. Foi uma era inteira sob ameaça. E isso muda tudo. Porque viver sob ameaça constante transforma uma sociedade. Ela aprende a construir diferente, a treinar diferente, a pensar diferente. Você percebe que Goguryeo se tornou, ao longo dessas décadas, uma civilização moldada pela pressão. As cidades eram planejadas com defesa em mente. As montanhas não eram apenas paisagem, eram parte da estratégia. Os generais não eram apenas militares, eram arquitetos de sobrevivência nacional. E isso cria um tipo muito específico de mentalidade coletiva. Não é paranoia. É vigilância contínua. Você começa a entender que resistência prolongada gera uma cultura de resiliência, mas também desgaste. Porque cada geração herda não apenas território, mas tensão. E aqui está o ponto final do bullet sobre sustentabilidade. Sustentar-se por tanto tempo exige equilíbrio delicado entre força e coesão interna. Enquanto esse equilíbrio existiu, Goguryeo permaneceu firme. Quando o equilíbrio se rompeu, com disputas sucessórias e fragmentação política, a pressão externa encontrou brecha. Não foi a força da Tang sozinha que derrubou o reino. Foi a combinação entre pressão externa persistente e fragilidade interna momentânea. E isso torna a história ainda mais sofisticada. Porque não existe narrativa simples aqui. Não é gigante vence pequeno. Nem herói eterno contra vilão imperial. É sistema contra sistema. Tempo contra estrutura. Resistência contra desgaste. Você olha para trás, para toda a jornada. O primeiro exército atravessando a fronteira. A enchente estratégica no Salsu. Ansi resistindo ao cerco. A queda da Sui. A ascensão disciplinada da Tang. As alianças. As divisões internas. A captura final da capital. Tudo isso faz parte do mesmo experimento histórico. Quanto tempo um Estado consegue manter integridade sob pressão constante? A resposta de Goguryeo foi impressionante. Décadas. Muito mais do que qualquer observador inicial teria previsto. E talvez essa seja a conclusão mais honesta e madura de toda essa história. A queda final não apaga a grandeza da resistência anterior. Pelo contrário, a torna ainda mais notável. Porque cair após um único confronto é comum. Cair após décadas enfrentando impérios sucessivos é outra coisa. Agora sim, você sente o peso completo daquele bullet inicial. Não era apenas uma introdução dramática. Era um aviso. Você está prestes a ouvir a história de um reino que transformou sobrevivência em estratégia de longo prazo. E fez 2 impérios repensarem seus limites. O vento sopra pela última vez sobre essas montanhas imaginárias. Não há mais invasões. Não há mais cercos. Há apenas memória. E memória também é uma forma de permanência.
5 invasões. 2 impérios. Décadas de resistência. Mas existe algo ainda mais profundo que estava implícito desde o começo. Algo que talvez você só consiga perceber agora, depois de atravessar toda essa jornada. Goguryeo não estava apenas defendendo território. Estava defendendo autonomia estratégica. Isso é diferente. Território pode ser reconquistado. Cidades podem ser reconstruídas. Muralhas podem ser erguidas novamente. Mas a autonomia estratégica, a capacidade de decidir o próprio destino, é muito mais difícil de recuperar uma vez perdida. Quando a Sui exigiu submissão, não estava pedindo apenas tributo. Estava exigindo alinhamento político, integração forçada ao sistema imperial, subordinação gradual. Resistir significava manter o direito de escolher alianças, de controlar exército próprio, de determinar política externa. Você começa a perceber que Goguryeo combinava 2 elementos que raramente aparecem juntos. Fortaleza estática mais mobilidade agressiva. Essa combinação criava um dilema para qualquer invasor. Se avançasse rápido demais, ficava vulnerável a ataques móveis. Se avançasse devagar, dava tempo para reorganização defensiva. E aqui está a parte ainda mais interessante. Escavações arqueológicas modernas revelam muralhas com técnicas construtivas extremamente sofisticadas para a época. Pedras encaixadas com precisão, aproveitamento do relevo natural para amplificar a altura defensiva, posicionamento estratégico com visibilidade ampla de vales e rotas fluviais. Nada disso era improviso. Era planejamento de longo prazo. Você percebe que resistência não começa quando o exército inimigo aparece no horizonte. Ela começa décadas antes, na forma como você constrói seu território. E talvez essa seja a maior lição inédita de todas. Goguryeo não foi apenas reativo. Foi preventivo. Construiu-se para sobreviver. Mas há mais. Registros históricos indicam que, após cada invasão repelida, o reino não apenas comemorava, ele analisava. Aprendia com as falhas. Ajustava fortificações. Reforçava passagens vulneráveis. Ou seja, havia cultura estratégica contínua. Isso é raro. Muitos estados vencem uma batalha e relaxam. Goguryeo vencia uma invasão e se preparava para a próxima. Você sente o peso dessa mentalidade agora. Porque isso transforma completamente a narrativa. Não foi um milagre isolado no rio Salsu. Não foi apenas heroísmo em Ansi. Foi um sistema adaptativo funcionando por décadas. E então você entende algo quase paradoxal. A queda final não invalida essa genialidade. Ela apenas mostra que até sistemas altamente preparados têm limite quando pressão externa e fragmentação interna se combinam. Mas enquanto funcionou, funcionou de forma extraordinária. 5 invasões. 2 impérios. Décadas de adaptação estratégica. E um reino que transformou geografia em arma, tempo em aliado e infraestrutura em escudo invisível. Agora sim, você vê o quadro completo. Não apenas coragem. Não apenas orgulho. Mas engenharia política, militar e territorial. E talvez isso seja o detalhe mais fascinante de todos. Às vezes, o que sustenta uma civilização não é o momento heróico, mas o planejamento silencioso feito muito antes da crise. O vento sopra novamente pelas montanhas. As muralhas permanecem. E você entende que algumas delas foram erguidas não apenas com pedra, mas com previsão. Você percebe que falamos muito sobre batalhas, política e estratégia, mas quase nada sobre infraestrutura invisível. E aqui está a informação inédita que quase nunca aparece nas narrativas populares. A resistência prolongada de Goguryeo só foi possível porque o reino desenvolveu um sistema avançado de fortalezas interligadas e logística descentralizada. Não era apenas uma muralha isolada aqui e outra ali. Era uma rede. Fortificações em montanhas conectadas por rotas internas protegidas. Depósitos de grãos distribuídos em diferentes altitudes. Pontos de retirada planejados antes mesmo das invasões começarem. Isso significa que, mesmo quando uma cidade caía, o sistema não colapsava imediatamente. Você entende a genialidade disso? Impérios como Sui e Tang dependiam de linhas de suprimento longas e vulneráveis. Seus exércitos precisavam avançar profundamente em território hostil.
Cada quilômetro conquistado aumentava a dificuldade de abastecimento. Goguryeo, por outro lado, operava em camadas. Se a primeira linha de defesa fosse rompida, havia uma segunda. Se a segunda fosse pressionada, havia uma terceira. Era defesa elástica. E isso explica por que campanhas gigantescas terminavam em desgaste imperial. Há também outro detalhe pouco comentado. O reino investia pesadamente em cavalaria móvel, adaptada ao terreno misto de planícies e montanhas do norte. Essa mobilidade permitia ataques rápidos às linhas de suprimento inimigas, algo devastador contra exércitos massivos que dependiam de organização rígida. Você começa a perceber que Goguryeo combinava dois elementos que raramente aparecem juntos: fortaleza estática mais mobilidade agressiva. Essa combinação criava um dilema para qualquer invasor. Se avançasse rápido demais, ficava vulnerável a ataques móveis. Se avançasse devagar, dava tempo para reorganização defensiva. E aqui está a parte ainda mais interessante. Escavações arqueológicas modernas revelam muralhas com técnicas construtivas extremamente sofisticadas para a época, pedras encaixadas com precisão, aproveitamento do relevo natural para amplificar a altura defensiva, posicionamento estratégico com visibilidade ampla de vales e rotas fluviais. Nada disso era improviso. Era planejamento de longo prazo. Você percebe que resistência não começa quando o exército inimigo aparece no horizonte. Ela começa décadas antes, na forma como você constrói seu território. E talvez essa seja a maior lição inédita de todas. Goguryeo não foi apenas reativo. Foi preventivo. Construiu-se para sobreviver. Mas há mais. Registros históricos indicam que, após cada invasão repelida, o reino não apenas comemorava, ele analisava. Aprendia com as falhas. Ajustava fortificações. Reforçava passagens vulneráveis. Ou seja, havia cultura estratégica contínua. Isso é raro. Muitos estados vencem uma batalha e relaxam. Goguryeo vencia uma invasão e se preparava para a próxima. Você sente o peso dessa mentalidade agora. Porque isso transforma completamente a narrativa. Não foi um milagre isolado no rio Salsu. Não foi apenas heroísmo em Ansi. Foi um sistema adaptativo funcionando por décadas. E então você entende algo quase paradoxal. A queda final não invalida essa genialidade. Ela apenas mostra que até sistemas altamente preparados têm limite quando pressão externa e fragmentação interna se combinam. Mas enquanto funcionou, funcionou de forma extraordinária. 5 invasões. 2 impérios. Décadas de adaptação estratégica. E um reino que transformou geografia em arma, tempo em aliado e infraestrutura em escudo invisível. Agora sim, você vê o quadro completo. Não apenas coragem. Não apenas orgulho. Mas engenharia política, militar e territorial. E talvez isso seja o detalhe mais fascinante de todos. Às vezes, o que sustenta uma civilização não é o momento heróico, mas o planejamento silencioso feito muito antes da crise. O vento sopra novamente pelas montanhas. As muralhas permanecem. E você entende que algumas delas foram erguidas não apenas com pedra, mas com previsão. Você percebe que falamos muito sobre batalhas, política e estratégia, mas quase nada sobre infraestrutura invisível. E aqui está a informação inédita que quase nunca aparece nas narrativas populares. A resistência prolongada de Goguryeo só foi possível porque o reino desenvolveu um sistema avançado de fortalezas interligadas e logística descentralizada. Não era apenas uma muralha isolada aqui e outra ali. Era uma rede. Fortificações em montanhas conectadas por rotas internas protegidas. Depósitos de grãos distribuídos em diferentes altitudes. Pontos de retirada planejados antes mesmo das invasões começarem. Isso significa que, mesmo quando uma cidade caía, o sistema não colapsava imediatamente. Você entende a genialidade disso? Impérios como Sui e Tang dependiam de linhas de suprimento longas e vulneráveis. Seus exércitos precisavam avançar profundamente em território hostil. Cada quilômetro conquistado aumentava a dificuldade de abastecimento. Goguryeo, por outro lado, operava em camadas. Se a primeira linha de defesa fosse rompida, havia uma segunda. Se a segunda fosse pressionada, havia uma terceira. Era defesa elástica.
E isso explica por que campanhas gigantescas terminavam em desgaste imperial. Há também outro detalhe pouco comentado. O reino investia pesadamente em cavalaria móvel, adaptada ao terreno misto de planícies e montanhas do norte. Essa mobilidade permitia ataques rápidos às linhas de suprimento inimigas, algo devastador contra exércitos massivos que dependiam de organização rígida. Você começa a perceber que Goguryeo combinava dois elementos que raramente aparecem juntos: fortaleza estática mais mobilidade agressiva. Essa combinação criava um dilema para qualquer invasor. Se avançasse rápido demais, ficava vulnerável a ataques móveis. Se avançasse devagar, dava tempo para reorganização defensiva. E aqui está a parte ainda mais interessante. Escavações arqueológicas modernas revelam muralhas com técnicas construtivas extremamente sofisticadas para a época, pedras encaixadas com precisão, aproveitamento do relevo natural para amplificar a altura defensiva, posicionamento estratégico com visibilidade ampla de vales e rotas fluviais. Nada disso era improviso. Era planejamento de longo prazo. Você percebe que resistência não começa quando o exército inimigo aparece no horizonte. Ela começa décadas antes, na forma como você constrói seu território. E talvez essa seja a maior lição inédita de todas. Goguryeo não foi apenas reativo. Foi preventivo. Construiu-se para sobreviver. Mas há mais. Registros históricos indicam que, após cada invasão repelida, o reino não apenas comemorava, ele analisava. Aprendia com as falhas. Ajustava fortificações. Reforçava passagens vulneráveis. Ou seja, havia cultura estratégica contínua. Isso é raro. Muitos estados vencem uma batalha e relaxam. Goguryeo vencia uma invasão e se preparava para a próxima. Você sente o peso dessa mentalidade agora. Porque isso transforma completamente a narrativa. Não foi um milagre isolado no rio Salsu. Não foi apenas heroísmo em Ansi. Foi um sistema adaptativo funcionando por décadas. E então você entende algo quase paradoxal. A queda final não invalida essa genialidade. Ela apenas mostra que até sistemas altamente preparados têm limite quando pressão externa e fragmentação interna se combinam. Mas enquanto funcionou, funcionou de forma extraordinária. 5 invasões. 2 impérios. Décadas de adaptação estratégica. E um reino que transformou geografia em arma, tempo em aliado e infraestrutura em escudo invisível. Agora sim, você vê o quadro completo. Não apenas coragem. Não apenas orgulho. Mas engenharia política, militar e territorial. E talvez isso seja o detalhe mais fascinante de todos. Às vezes, o que sustenta uma civilização não é o momento heróico, mas o planejamento silencioso feito muito antes da crise. O vento sopra novamente pelas montanhas. As muralhas permanecem. E você entende que algumas delas foram erguidas não apenas com pedra, mas com previsão. Mas existe ainda um último detalhe quase poético. O próprio ritmo das estações ensinava paciência. Enquanto impérios pensavam em campanhas decisivas de verão, Goguryeo pensava em ciclos anuais. Se o inimigo não fosse derrotado hoje, o inverno faria parte do trabalho. E essa confiança no ciclo natural é algo profundamente estratégico. Porque transforma o tempo em parceiro. Agora você entende que as muralhas não eram a única defesa. O frio era defesa. O relevo era defesa. O calendário era defesa. E talvez essa seja a informação inédita mais poderosa de todas. Goguryeo não resistiu apenas contra impérios. Resistiu ao lado da própria natureza. O vento que você sente nas montanhas imaginárias agora não é apenas simbólico. Ele já foi obstáculo real. Já foi aliado invisível. Já foi parte da equação de sobrevivência. 5 invasões. 2 impérios. Décadas de conflito. E um reino que soube transformar geografia, clima e tempo em escudo estratégico. O silêncio que resta agora não é vazio. É o eco de algo maior. A história não pertence apenas aos que marcham. Pertence também aos que sabem esperar. Agora sim, você pode descansar. Você caminhou por muralhas antigas, atravessou rios turbulentos, enfrentou exércitos imensos que pareciam impossíveis de deter. Viu impérios surgirem com confiança esmagadora, e viu como até gigantes podem tropeçar quando subestimam terreno,
tempo e determinação. Mas acima de tudo, você viu algo mais raro. Viu um reino que decidiu não desaparecer rapidamente. 5 invasões. 2 impérios. Décadas de pressão constante. E ainda assim, Goguryeo permaneceu de pé por muito mais tempo do que qualquer cálculo imperial teria previsto. Você aprendeu que resistência não é apenas coragem no campo de batalha. É planejamento silencioso. É infraestrutura invisível. É unidade interna. É adaptação contínua. É saber usar inverno, montanha e rio como aliados. Você também viu que nenhuma estrutura é eterna. Nem muralhas. Nem dinastias. Nem impérios. Mas algumas escolhas atravessam séculos. A decisão de resistir. A decisão de sustentar a autonomia. A decisão de fazer o invasor pagar pelo avanço. Goguryeo caiu como estado político. Mas não caiu como ideia. E talvez essa seja a lição mais suave, e mais profunda, que fica com você agora. Grandes potências podem dominar territórios. Mas não dominam facilmente memórias. E memória é o que transforma um reino em símbolo. Enquanto o vento sopra pelas montanhas antigas, não há mais estandartes tremulando. Não há mais exércitos marchando. Não há mais conselhos de guerra decidindo o futuro. Há apenas paisagem. Silenciosa. Antiga. Testemunha. E você entende que a história não termina na queda de uma capital, ela continua nas perguntas que ela deixa. Até onde vai o poder? Até onde vai a resistência? Quanto tempo é possível sustentar autonomia diante de forças maiores? Goguryeo respondeu da única forma que podia. Durando. Muito mais do que parecia possível. Agora deixe a imagem se desfazer lentamente. As muralhas se dissolvem na neblina. O rio volta ao seu curso tranquilo. As montanhas permanecem, como sempre permaneceram. Respire fundo. A jornada terminou. E o silêncio, finalmente, é paz. E às vezes, na história, sobreviver tempo suficiente para alterar o equilíbrio já é uma vitória silenciosa. Respire fundo. Sinta o vento frio nas montanhas. Deixe que os sons da guerra desapareçam lentamente. Porque esta jornada termina não com um grito de conquista, mas com uma lembrança. Impérios passam. Estratégias falham. Ambições exageradas cobram preço. Mas histórias de resistência permanecem. Agora, diminua ainda mais a luz do ambiente. Deixe sua respiração desacelerar. E permita que as muralhas antigas se dissolvam na escuridão tranquila da noite. Você acabou de atravessar 5 invasões. E ainda está de pé. Boa noite e bons sonhos.